Hoje eu vim falar da ferramenta que eu considero ser a mais importante de todas para ler o mercado financeiro, para ler o day trade. O nome dela é gráfico de pegada, conhecida também como Footprint Chart. Footprint Chart vai mostrar o que ocorre dentro do candle. E hoje eu vim falar dessa ferramenta maravilhosa que eu não fico sem ela. Fala, traders! Tudo bem com vocês? Regis falando aqui. Pois é, hoje eu vim entregar para vocês gratuitamente a ferramenta que para mim é a mais importante para operar day trade. Por que a ferramenta Footprint Chart é a mais importante para operar day trade? Primeiro eu quero entrar num conceito de leilão. Muitas pessoas operam hipnotizadas em relação a candle, indicador, média, um monte de coisa. E elas esquecem do fundamental, do básico, do raiz. Por que o preço se desloca? O preço se desloca pelo volume. E o que é o volume? Volume de negócios. O que é o mercado? É um leilão eletrônico. Então nós temos uma, aspas, briga entre compradores e vendedores. Logo, se você tem um ponto no qual, e não é um ponto preditivo, o que eu quero dizer com ponto preditivo? O candle fez um movimento assim, e quando ele faz esse movimento assim, na maioria das vezes ele tende a fazer assado. Eu não estou falando disso. Isso é predição. Isso é acreditar em algo baseado no passado. Eu estou falando em reação ao que ocorreu ali, tá? Eu estou tentando tirar vocês da hipnose coletiva que muitos de vocês entraram por causa desses gurus que falam um monte de groselha aí na internet, tá? O que eu quero mostrar para vocês? E não acreditem em mim, tá? Instalem e vejam. Isso é racional, isso não é um número que falaram que é um número divino, da onde não sei, ou um algoritmo maluco que persegue o stop do varejo e o carinha lá americano sabe onde é o algoritmo vai. Não estou falando disso, galera. Eu estou falando de algo concreto. Eu estou falando de algo que ocorre baseado na teoria do leilão. Então, se você tem um mercado no qual tem agressão, vendedora, compradora, e a parte. Eu também não vou entrar em conceito. Eu vejo uma galera do fluxo também que é chata pra caramba. Eu sou do fluxo, tá, galera? Mas tem uma galera que quer ser muito literário. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de prática. É absorção? É iceberg? Não me importa. Eu tô vendo aqui na minha cara, ó, aqui uma absorção. Ó. Já vou explicar isso aí. Não precisa saber se é iceberg, eu não preciso. O pessoal gosta de enfeitar muito e parece que esquece do primórdio. Parece que esquece do básico, tá? Calma. O que acontece? O mercado é formado por volume. O que seria volume? Volume de negócios. Compradores versus vendedores. Quem ganhou a briga, de repente, foi o comprador. Houve uma agressão forte de compra e o mercado subiu. Então o comprador ganhou essa briga, o agressivo. Mas às vezes, quem ganha a briga é o passivo. Quem é o passivo? É o indivíduo que fornece liquidez, que deixa ordens apregoadas. Tá bom? Vou dar um exemplo. Nessa absorção aqui, quem ganhou a briga? Vocês estão vendo que aqui está verde, não está? Aqui não está verde? Bora, bolas! Se aqui está verde, como é que o mercado cai? Porque existe um indivíduo na passividade onde coloca ordens limites aqui, não dá para ver nesse tipo de gráfico, tá? Mas aqui existem provavelmente muitas ordens limites de venda que estão acima do preço, ordens limites de compra estão abaixo do preço, tá? E aqui existem as ordens limites onde foi apregoado, né? Essas ordens de venda e o mercado veio aqui e não subiu. Eu não estou falando necessariamente tá ordens aqui pressionando, tá? Eu estou dizendo que esse delta de 116 compradores provavelmente foram ordens
que não superaram as vendas limites, as vendas apregoadas. E houve uma absorção. Então, os vendedores absorveram os compradores. Logo, o mercado, nesse ponto, veio a colapsar. Ele caiu. Porque aqui foram absorvidos os compradores. Eles não tiveram força para continuar subindo. Tá? Eu vejo muita gente ficcionada no Bookmap, principalmente quem é do fluxo. Não porque o fluxo é assim, porque é ordem iceberg, porque bota um monte de coisa no Bookmap. Um monte de plugin. O cara não consegue ler o básico do fluxo, tá? O fluxo, o mais importante do fluxo, para mim, é isso aqui. É isso aqui que é isso aqui também, tá? Isso aqui é numa visão mais macro. Isso aqui também é importante. Isso aqui é um bookmap, tá? É o DOM. Na verdade, o bookmap é decorrente disso, do livro de ofertas, tá? Aqui estão as ordens limites, ó. Eu sei que tem muita gente que fica piradinha no DOM, né? Também acho extremamente errado, hein? Só usar o DOM. Mas dá para você ler isso aqui no DOM. De que forma? Nesse histograma, tá? Nesse histograma é um histograma de volume, vai ficar um pouco mais difícil. Mas se você for nesse DOM aqui, ó, plataforma Quantile, colocar aqui, ó, coluna. Quer ver? Eu já tenho o delta aqui. Volume do dia. Delta de 15 minutos, tá? Eu pus delta de 15 minutos, mas vou pôr o delta total, tá? Vamos pôr o delta do dia. Today, hoje. Tá? Então a gente tem a mesma informação aqui. Agora, olhem bem minha tela. Com sinceridade. Eu que sou um trader que eu vim de praticamente um fluxo só de DOM, tá? DOM Times in Trades. Galera, deixa eu avançar aqui. O que está mais fácil de ser visto? Esse DOM balançando aqui, deixa eu até parar ele. Ó, esse DOM aqui, que você só vê do range do 343 ao 374. Isso que eu tenho uma tela de 32, tá? Ou esse gráfico de pegada. Porque eu quero que vocês parem de achar que são tudo um monte de coisa diferente. Isso aqui é o mesmo que isso aqui. E está num formato de gráfico temporal de 1 minuto. Isso aqui está num formato de tique por tique. Tique a tique. Agora, eu te pergunto, compensa olhar tique a tique? Ou não é muito melhor distribuído mentalmente? E eu já vou falar onde o DOM para mim é muito importante e nada substitui ele. Você olhar o footprint chart. Eu quero entender que aqui, por exemplo, nas 14 horas, a gente teve isso aqui, ó. Que nas 14h15 nós tivemos isso aqui. Agora aqui eu não tenho onde saber que momento foi isso aqui. Apesar que isso também não me importa tanto. Mas eu gosto de saber, tá? Porque se eu tivesse num gráfico de range aqui, ele estaria me mostrando os ranges, mas eu teria um controle temporal aqui embaixo, tá? Estou mostrando para aquele histograma do Bookmap também é a mesma coisa que isso. O volume profile é isso aqui, mas não o resultado. Por exemplo, você pode ter, ó, deixa eu tirar o DOM daqui, eu vou pegar um volume profile e vou transformar isso aqui em um gráfico de volumes profiles. Ó, aqui ficou melhor já, tá vendo? Vamos comparar os dois, tá? Vamos comparar os dois. Vamos até fechar aqui, ó, Start. Então vamos comparar, tá? Esse aqui é um volume profile, tá separado a área de valor de 40% aqui. Aqui nós temos um volume de 2, certo? Perceba que é bem simples, 2 positivo. Aqui nós temos um delta de 2. Não tem nenhuma crise quanto a isso. Aqui nós temos um delta, perceba, de 3. Vocês conseguem ver isso? Temos um delta, vou até pôr em vermelho porque ele é negativo, de menos 3, certo? Por quê? Porque aqui o volume foi de 5, tá? Mas esse volume de 5 teve uma contraparte que gerou um delta de menos 3, tá? Aqui nós temos um volume de 7, positivo.
temos um volume de delta 7. Vamos pegar agora aqui, onde está bem o preço. O preço está no 348, 17 volume, certo? 15, porque o resultado foi 15. Então, a gente teve um volume entre comprador e vendedor de 17, mas o resultado final dessa briga é isso aqui, é o delta. Por isso que eu acho mais inteligente olhar delta. Então, eu prefiro deixar ele só em delta. E deixo também um gráfico maior, numa proporção maior também, tá? Outra coisa interessante a ser dita, olha só, perceba como fica ruim assim. Outra coisa interessante a ser dita, porque o Nasdaq é muito volátil, e olha que eu tenho uma tela grande de 32, mas ele fica muito... como ele corre muito, ele acaba atrapalhando aqui para você fazer uma análise. Então, o que eu gosto de fazer? Isso aqui, ó. Eu diminuo os ticks. Então, ele dá uma apertada melhor. Aí fica melhor para mim. Mas eu faço isso nos dois, tá? Fiz em um, tem que fazer no outro também, porque senão você não vai ter muita noção do que exatamente está acontecendo. Aí ele me dá um panorama melhor, tá? Ok, aqui é o gráfico de uma hora. Eu presto atenção nesses pontos, ó, perceba que ele teve uma absorção aqui, na mínima, né? Próximo à mínima do mês. E como é que a gente operacionaliza tudo isso? A gente vai achar regiões de trade location, por exemplo, VWAP de Nova York. Aqui é uma região de trade location, tá? Deixo diminuir um pouco a sensibilidade, porque é outra coisa que você tem que estar sempre calibrando, tá, galera? Aqui, por exemplo, 90 está sendo muito lote, tá? Vamos por 70, delta comprador, tá? 150, essa outra cor aqui, 70, 150, ok? É isso? É isso. Até poderia ficar um pouquinho menos que isso. Vamos para 40. Olha, já melhorou. 40 e o dobro, 80. 80. 40. É claro que se você tiver NinjaTrader ou outra plataforma, você vai ter que fazer essas calibragens nas suas respectivas plataformas, tá? Isso aqui é a Quantower, é assim que eu uso. Aí eu coloco assim, eu consigo dar uma olhada. Ó, aqui teve uma agressão forte. Aí eu posso ir lá e vejo exatamente quanto que foi nesse nível de preço. 93. Ok? Ah, mas assim no meio do nada. Não, não entro. Não entro. Eu só entro em região de trade location. Por exemplo, aqui sim é um ponto interessante. Porque você vê compradores agressivos, certo? Compradores agressivo. E cadê o comprador? Secou a compra. E de repente, não vende. Opa! Venderam. Aqui, galera, qual seria a operação ideal aqui? Seria você bater a partir desta venda forte, certo? Mirando ou aqui parcial, tá? Com seu stop. Aqui? Não! Aqui, isso que é a beleza do fluxo. Não é aqui. Aqui é o grafista que vai pôr. Quem opera fluxo está olhando onde foi a boletada exaurida. Ou melhor, desculpa, absorvida. Aqui é exaustão, mas aqui é absorção. Tá? E aqui é a ação do player que entrou batendo. Então, aqui é seu ponto. E você vai colocar as suas parciais onde? Olha, aqui é uma parcial excelente. Aqui poderia ser uma parcial, porque o que aconteceu aqui começou a haver a briga compradora, tá? Eu considero um ponto extremamente importante, VWAP de Nova York, VWAP da sessão, e poderia vir até aqui. Aí o que eu faço nesse tipo de operação? Ele caiu, eu já boto no 0 a 0, sou scalper. Já boto no 0 a 0.
Scalper não é pegador de tique-tique, tá? Scalper é agir rápido. Eu não estou falando que eu pego 50 pontos às vezes. Depende do mercado. Quem vai me falar se é para pegar ou não é para pegar é o mercado. Não sou eu. Porque assim, eu fiz uma parcial aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Falando um pouco de operacional agora. Estou misturando um pouco, mas falando de footprint, mas falando de operacional também. Fiz uma parcial aqui, que é uma zona de compra, certo? Parcial aqui. Ok? Vai estar aqui meu trail stop, tá? Porque é uma defesa, né? Entendeu? Então ele entrou aqui, já vai estar nessas regiões de briga. Minha outra saída, se eu tiver mais lote, vai estar aqui minha outra saída. Se eu não tiver mais lote, eu vou apertar ao máximo, tá? Sempre deixando atrás de zonas de briga. Aqui eu tenho que fazer parcial também, ou apertar muito a operação, porque é VWAP. E aqui também, mesma coisa. Mas muitas vezes eu surfo movimentos que vão indo e eu vou só indo com o trail stop acima, tá? Por isso que eu falo, eu não sou um scalper que, chegou nesse ponto, tem que zerar. Não, eu não faço isso, tá? Eu opero dessa maneira. Tem horas que isso vai me fazer melhor sucedido do que quem pega e sai seco na operação. Tem horas que isso vai me atrapalhar. Eu prefiro operar assim, é meu jeito. Aqui é uma outra entrada, tá? Não entraria também porque está na cara da VWAP, mas é claramente uma absorção onde ele foi para cima, tá? Perceba aqui uma absorção. E esse aqui, Regis, esse gráfico de tempo maior, esse gráfico de tempo maior, eu olho maiores absorções, tá? Absorções mais significativas ainda. Ele tá muito agressivo, eu não deixo tão colorido assim, eu deixo mais. Vamos deixar, vamos deixar de acordo para vocês entenderem. Se você quiser fazer essa luminosidade, tá? Eu gosto porque eu acho visualmente. Ninguém me ensinou isso aí é coisa minha mesmo que eu acabei introduzindo. Eu não preciso operar footprint assim, tá? É só eu particularmente, eu tô aqui olhando minha tela. Eu vejo, bati o olho aqui, acendeu, ó. Eu tô vendo que aqui grita. Eu tô vendo que aqui tá gritando. Eu tô vendo que aqui tá gritando. Pô, o mercado tá gritando no topo, uma compra e cai. É claro que é muito mais fácil depois que ele caiu, tá? Mas às vezes ele acende, cai, você vende, por exemplo, junto, bota o stop aqui, ele volta e apaga, tá? Isso aqui é dinâmico. Depois que ele aconteceu, você obviamente pode fazer isso aqui, ó. Provavelmente, ó, ele foi, subiu, venceu essa parte e depois voltou a cair, tá vendo? E aí quem é importante? É esse aqui. Sempre ele vai limpando, ele limpou aquela região. Esse ponto não é tão mais importante. Agora é esse, ó. Tanto que ele voltou, revisitou e caiu de novo. Tá vendo? Bateu aqui. Ó, perceba como entrou fluxo comprador. Entrou fluxo comprador, tá vendo? Entrou fluxo comprador, tá vendo? E aí rompeu. Retestou, absorveu e voltou. Então, tudo isso é dinâmico, galera. É uma leitura que você tem que fazer. Não existe um setupzinho. Quer dizer, se você for ver, não deixa de ser. Eu não gosto dessa palavra setup, mas não deixa de ser um tipo de setup, né? Você está no topo. De repente houve um fluxo muito forte no topo, um delta extremamente elevado comprador no topo, ou um delta elevado vendedor no topo. E o mercado veio a cair, você obviamente teve uma agressão ali no topo. Mas eu preciso olhar o bookmap, preciso olhar o DOM? Não, você não precisa olhar, você pode olhar. E ele vai corroborar com isso. Olhando as agressões com o mesmo peso da liquidez. Porque dá para você ver isso no DOM. Inclusive, existe footprint no bookmap. Tá? Existe o footprint, porque você pode agregar tudo isso junto. Então você olha a liquidez e o footprint. Eu não largo o bookmap, mas eu estou mostrando para vocês o footprint, que muita gente menospreza isso, não vê e fica só que nem um louco correndo atrás de liquidez. Tá tudo errado. O pessoal não entendeu nada. Tá seguindo liquidez que nem um doido. Pô, se fosse fácil assim, a gente pega e coloca um robô que vai atrás da liquidez. Não é simples? Bota um robô que vai atrás da liquidez, vê o que acontece, você consegue ganhar com isso. Claro que não. Entendeu? Então você precisa entender a dinâmica do mercado. Não é simplesmente, ali tem liquidez. Tem liquidez compradora, tô vendendo. Tem liquidez vendedora, tô comprando. Não é assim, galera. Não é assim.
Ah, eu fiquei de falar onde que o DOM era muito útil, né? O DOM ele é muito importante também para ver liquidez, mas na minha opinião isso no DOM é superior ao Bookmap para você ver a velocidade do mercado, entendeu? A velocidade do mercado, no meu ponto de vista, o tique-a-tique do DOM, ele me dá uma sensibilidade muito grande. Acredito que seja o mais próximo que o trader tenha do pitch de negociação, entendeu? Então você começa a ver a compra subindo, entendeu? Isso me dá uma noção melhor de mercado, tá? Aqui, por exemplo, ele está muito mais para compra, porque é isso que eu falo, é uma sucessão de fatores, ó. Você tem aqui o mercado ganhando, olha a agressividade e olha as ordens limites, olha as ordens limites. Elas estão chamando. Esses vendedores com ordens limitadas, eles estão chamando o preço. Cadê as ordens limites de compra? Não estão aqui, tem pouco, só essa aqui. E aqui a gente, tá vendo? Por quê? Não tem bola de cristal, isso é fluxo, galera. Ele veio buscar. Porque se você tem um desbalanceamento onde tem muitas ordens limites ali e elas continuam, e as ordens limites continuam. E a agressividade é compra, galera. É compra. Vai provavelmente testar aqui a VWAP de Nova York. E pondo ordem limite. Isso é fluxo de ordens. Isso é lindo. Lindo. Porque você não está preditivo. Você não está supondo algo. Você está vendo, você é reativo, você está vendo o que está acontecendo. Entendeu? Isso é fluxo, galera. Eu amo fluxo. A leitura de fluxo é maravilhosa. Maravilhosa. É uma arte. Agora, vocês precisam, se vocês querem fazer isso, se desprender, né, galera? Eu vejo uma galera levando como seita até, sabe? Os seus ensinamentos, os seus erros, a sua forma de operar. Eu não sei se é a inflexibilidade de aceitar que aquilo não dá certo e de tanto que a pessoa estudou, ou ela é teimosa mesmo e fica insistindo. Agora, tira tudo isso que eu estou falando se você não opera fluxo e está dando certo. Tá bom? Tira tudo isso que eu falei. Estou dizendo para aqueles traders que estão operando e não estão performando. Eu não estou dizendo também que somente o fluxo dá certo. Eu estou dizendo que eu opero fluxo, que para mim deu certo o fluxo, tá? E que eu acho muito mais racional o fluxo, porque é o que ocorre ali. Você olha, por exemplo, casas sendo vendidas num certo condomínio através do fluxo dos negócios dessas casas que são vendidas ou apregoadas. Nossa, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Isso aqui é um leilão eletrônico. Isso aqui não é uma brincadeira de candle vermelho e verde. Isso é um leilão eletrônico. Se o mercado é um leilão eletrônico e o mercado físico é um mercado onde tem ordens apregoadas de compra, ordens apregoadas de venda, negócios fechados, qual a diferença? É que colocaram na cabeça de vocês esses padrões de candle engraçado, entendeu? Esses cunha, pode funcionar na análise técnica lá de swing trade. Esquece, day trade é outro game. Day trade é outra pegada. Day trade é altamente robotizado, altamente cheio de algoritmo de HFT, tá? Eu espero que essa aula tenha agregado conhecimento para vocês. Footprint é um assunto que é algo que tem há muito tempo, acredito que nos anos 2000 começou, tá? Ele tem muito para ajudar você, se você souber fazer a leitura com ele, tá? Deus abençoe fortemente a todos e até o próximo vídeo.